boa noite, povo de Deus. Eita glória, mais uma noite de bênção e de vitória, aonde nós iremos glorificar esse Deus tão maravilhoso, tão magnífico, santo dos santos, ressurreto, poderoso, excelso, excelente, o Deus invisível, imutável, santo dos santos. A Ele a honra e a glória. Só podemos agradecer esse Deus tão maravilhoso, tão digno, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pela tão grande salvação, pela libertação, pela mudança, pelo cuidado de Deus, pela a bondade do Senhor que nos segue todos os dias. Glória a Deus, a Ele a honra e a glória. Irmãos, e nesta noite, você que faz parte do canal Impacto da Oração, você que tem acompanhado, tem passado essas noites aí junto comigo, buscando a presença de Deus, orando, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O Senhor te visite, o Senhor te abençoe tua casa, tua família, os teus. E nessa noite eu queria trazer um tema para esta mensagem: os 7 livros que serão abertos no juízo final. Eu vou repetir o tema: os 7 livros que serão abertos no juízo final. É forte, viu? Uma palavra muito forte, a qual vai ser muito tremendo para aquele dia, né? O dia do juízo final, o dia que os livros serão abertos, o dia em que o Senhor, Ele manifestará a sua glória. E nós vamos deixar aqui uma palavra no livro de Apocalipse 20, e o versículo 12, que diz assim: E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outros livros foram abertos, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Muito forte, palavra forte. Por isso tem gente que eu acho graça, irmãos, desculpa, mas tem gente que morre de medo do livro de Apocalipse. E eu sempre vou, nas minhas ministrações, eu vou sempre estar trazendo uma palavra sobre o livro de Apocalipse, que eu gosto do livro de Apocalipse. A gente aprende muito, e é um despertar para a igreja. E a igreja do Senhor, ela precisa estar verdadeiramente conectada com o céu, com a palavra, guardando, velando essa palavra tão poderosa, porque Jesus virá e não tardará, irmãos. Jesus vem buscar o seu povo no meio de outros, né? E às vezes a pessoa acha que só tem um livro, mas não é, são 7 livros. E eu espero que o tempo aqui seja oportuno para poder falar um pouquinho de cada livro, né? Para você pelo menos ter o conhecimento da questão dos livros. E eu creio que nesta noite o Senhor é de bradar nas nossas vidas para falar desses livros que foram abertos. E diante de Deus, irmão, não vai ter nenhum arquivo de Deus para falhar. Isso é que eu te digo. Os livros, eles serão abertos, mas o arquivo de Deus não falha. O arquivo do Senhor, o arquivo do céu, ele não falha. O julgamento acontecerá. Isso é real, isso é fato. Isso vai chegar o momento para todos. E nesta noite eu queria falar sobre o primeiro livro. É o livro das obras dos homens, né? Tudo está escrito, tudo é anotado. As obras, quer ela seja boa, quer seja má. O Senhor, Ele tem esse livro, e esse livro está sendo anotado tudo, né? Tudo. O critério desse julgamento será segundo as suas obras, e haverá penalidade e a culpa de cada um. Lá em 2 Coríntios 5,10, irmãos, diz assim: porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas no seu corpo segundo o que tiver feito, quer seja bom ou quer seja ruim. É forte, viu? Então tudo que tu fizer aqui na terra vai ser declarado, vai ser escrito, já está escrito. Ou com as coisas boas ou com as coisas ruins. O bom é que você comece a semear o que é bom e não passe a semear o que é ruim, porque tudo que você semear também será registrado. É registrado diante do Senhor. E esse livro aí, ele está aberto para escrever a minha e a tua história. Agora, qual é a tua história? O que tu está fazendo perante o Senhor? Naquele dia tu vai ser exaltado ou vai ser envergonhado diante de Deus e diante
das testemunhas das pessoas que estarão no céu de glória. Isso aí é para a gente poder parar, irmãos, e meditar diante de Deus, porque todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Só que nesse tribunal vai ter um momento de entregar as coisas boas para as pessoas que fizeram o que é bom, ou seja, os galardões, as coisas boas, ser chamado, ser apresentado diante de Deus daquilo que você fez de bom. Mas também as obras maus também, elas serão julgadas também diante de Deus, e todos nós passaremos diante desse tribunal de Cristo. E o segundo livro é o livro da consciência. Esse livro, irmãos, retrata a justiça do julgamento divino através da própria consciência do homem, e não haverá possibilidades de escapar, ou seja, ninguém vai escapar dessa situação, ninguém vai escapar de passar pelo livro da consciência, porque o Senhor nos deu essa consciência, os quais mostram a obra da lei escrita com os seus corações, testificando também da sua consciência e dos seus pensamentos. Olha, até os nossos pensamentos, ou acusando ou definindo-nos diante de Deus, julgando por meio de Jesus Cristo os seus segredos dos homens, conforme o seu evangelho. Ou seja, diante de Deus, irmãos, nós estaremos e passaremos perante o Senhor através da nossa consciência. Então, irmãos, tem pessoas que acham que não vai ser julgado, tem pessoas que acham que o inferno é aqui, que não precisa ser julgado. Engana-se o homem, viu? Engana mesmo, porque Romanos aqui já foi declarado aqui, os quais mostram a obra da lei escrita, né? A respeito da testificação, ou seja, da consciência e dos seus pensamentos. Ou muitas das vezes a pessoa acha que não vai passar por aquilo, mas vai perante o Senhor. Nós temos a consciência do que a gente faz de bom ou faz de mal. A gente tem a plena consciência, o nosso dever, que o que é para a gente fazer a gente não faz, a gente está pecando contra Deus, pecando contra os céus. Ou seja, você tem a consciência de que que o Senhor te gerou foi para tu viver uma vida plena com Deus, para tu se arrepender dos teus pecados, se voltar para Deus. Tu tem uma consciência de que tem céu e que também tem inferno. Você tem essa consciência, você é sabedor disso aí. Não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta querer se esquivar, não adianta dizer que isso aí não é real, o céu é real, o inferno é real, e um dia todo joelho se dobrará perante o Senhor. Todos passarão pelo tribunal de Cristo, todos vão ver o livro da consciência. Não tem como enganar, não tem como fazer arrumadinho, não tem como dizer assim, eu não sei, eu não vi, eu não conheço. É mentira do homem, engana-se o homem, porque nós diante de Deus, nós teremos a nossa consciência, os nossos pensamentos. Todo dia vem uns pensamentos que pousam sobre a nossa mente. Nós temos que saber o que é bom e o que não é. O que não é bom, repreenda logo. Não deixe ser tomado pelos seus pensamentos, pela sua consciência. Se você sabe o que é para fazer e você não faz, você está pecando contra Deus. Você sabe que é para você estar no caminho da obediência e você ainda permanece no caminho da desobediência. Você tem plena consciência diante de Deus dos seus atos, do que você está fazendo perante o Senhor. Você tem a plena convicção de que você já era para ter retornado ao caminho do Senhor, e você tem um coração endurecido e obstinado que não quer se voltar para Deus. Você tem a plena consciência de que você precisa viver uma vida melhor, de ser uma pessoa melhor, e muitas das vezes você só procura fazer as coisas erradas, mas tem um livro da consciência, e a tua consciência, ela não pode escapar do poder divino de Deus. Entenda isso, a tua consciência, ela vai falar muito mais forte naquele dia, porque tem o livro da consciência. Entenda isso. E o terceiro livro, o livro da memória. O inferno, irmãos, é um lugar de sofrimento eterno, de onde os condenados se lembrarão do passado com saudade incansável e grandes remorsos de sede, e sem
o alívio e de condenações irrevogáveis das oportunidades recusadas, que muitas das vezes a pessoa recusa as coisas de Deus, recusa o amor de Deus, recusa a paz, recusa tanta coisa boa, e tudo isso aqui vai estar escrito no livro da memória. Tem a memória aqui que de ninguém, você vai se lembrar das coisas passadas, a pessoa vai se lembrar de tudo aquilo que aconteceu, vai trazer só saudade lá no inferno, naquela coisa toda, ou seja, vai ficar só na memória vai ficar. Não pense que da sua mente vai ser apagado, não. O Senhor, Ele deixa para que o homem ele possa se lembrar de toda a maldade, de tudo que fez, de bondade, de tudo, vai estar escrito também no livro da memória. E o inferno é real. Não queira viver a vida de sofrimento, não queira viver uma vida eternamente sendo destruída pelo diabo. Queira não, irmãos, mas procure andar na presença de Deus. Lá em Lucas 16:25 diz: mas Abraão disse: filho, lembra-te de que a tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E ali destas coisas está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daquele para vós não poderia, ou nem tampouco os de lá para cá. Ou seja, aquele que está do lado de lá não pode vir para o lado de cá, o que está do lado de cá não pode ir para o lado de lá. Ou seja, não tem como. Isso aqui foi uma parábola que foi escrita, mas mostrando uma realidade, mostrando que aqueles que passaram já dessa vida não tem mais como retornar para essa. Ou seja, morreu, segue-se o juízo. Aí agora é a prestação de conta com Deus. E tudo isso aí é real, irmãos. Uma coisa a gente entende, irmão, que passou desta vida já era, já segue, já era, acabou a oportunidade, acabou tudo, acabou a glória do homem, acabou o louvor, acabou a palavra, acabou tudo. Então segue o teu caminho e aí tu vai prestar conta com Deus, diante de Deus as tuas obras, quer ela seja boa, quer ela seja má. E vamos lá para o quarto livro, o livro do Evangelho. Jesus prometeu recompensas com salvação a todos aqueles que ouvem a sua palavra e guardam e não se esquece daqueles que assim o servem. Ou seja, o Evangelho, irmão, ele está sendo propagado, o Evangelho está sendo anunciado por muitas vidas. Lá em Romanos 2,16 diz assim: e no dia que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os seus segredos dos homens, conforme o meu Evangelho. Ou seja, naquele grande dia os segredos serão revelados. Nada vai ficar em oculto, nada. Pois se tu quer andar uma vida plena, procura viver a tua vida decente diante de Deus. Te volta para Deus, vai fazer a obra, vai fazer aquilo que Deus tem te mandado, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, porque naquele grande dia muitos serão envergonhados. Muitos, os segredos, aquilo que estava em oculto, serão tudo revelado. Então é hora da gente parar, pensar e colocar a vidazinha no altar de Cristo, no altar de Deus, para que as coisas comecem a fluir, dar tudo certo. E aqui o quinto livro é o livro da lei. O livro se refere à lei de Moisés, o princípio do que o homem é julgado à existência, não pela luz que não pode aproveitar. O argumento que o homem seria justificado se pratica-se a lei, e não há justificação pela lei, e seremos justificados pela lei do Evangelho da graça. A gente é justificado pelo Evangelho da graça e não pela lei, porque Cristo ele já veio, o véu foi rasgado, nós estamos em outro tempo. O Senhor ele morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E lá em Romanos 2,12 diz: porque todos que pecaram sem lei também pereceram sem lei, e todos os que pecaram para a lei serão julgados pela lei. Ou seja, então, irmãos, o que eu quero te dizer nesta noite é que vai ter também o livro da lei, vai ter o livro de tudo. O Senhor ele vai começar a manifestar o seu poder, ele vai agir através de tudo, porque o Senhor é que justifica as nossas vidas. E foi pela cruz, foi o que o Senhor Jesus Cristo, o ato que ele fez na cruz do Calvário, foi que nos justificou, foi que nos lavou, nos remiu,
nos protegeu, escreveu o nosso nome no livro da vida e nós estamos aqui na perseverança diante de Deus, porque muitos acham que é pela lei, não é pela lei, é pela graça, é pela bondade, graça e misericórdia de Deus é que nós vamos viver vida melhor e teremos salvação em Cristo Jesus. E o sexto livro é o livro da natureza. E os céus, que seja o universo físico ou visível, são uma prova irrefutável da sabedoria e do poder, da glória das leis de Deus. E, porém, não são suficientes para declarar a vontade de Deus. Os seus planos, a sua graça, o seu amor para com os homens são coisas profundas para o mortal, a natureza transcendental para a mente humana. Ou seja, o nosso Deus, ele é um Deus que cuida das nossas vidas. O prazer de Deus é cuidar do seu povo. Não é as coisas físicas, não é as coisas da natureza. Não, irmãos, mas tudo é para a glória do nosso Deus. O homem mortal jamais ele vai entender as coisas de Deus, a grandeza de Deus. E ele vai entender só das coisas terrenas. Mas a nossa mente, ela tem que estar verdadeiramente transformada pelo poder do Senhor. E tudo isso aqui vai se revelar naquele grande dia. E o último livro nesta noite é o livro da vida. Apocalipse 20, 12. E o livro da vida tem os nomes que creram em Cristo e foram salvos pela graça de Deus. E abriu-se o livro da vida para se revelar os nomes dos mortos, os salvos. Ou seja, e o último inimigo a ser destruído é a morte e o inferno. Eita, Jesus, o negócio é forte, viu, irmãos? Muito forte mesmo. E a Bíblia diz: e eis que vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outros livros foram abertos, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, de acordo com as suas obras. Tudo é de acordo com as nossas obras, do que a gente faz, ou muitas vezes do que a gente também até deixa de fazer, tendo aquela consciência. E haverá esses 7 livros, irmãos, aonde nós seremos julgados perante o Senhor. E esse aqui é o momento da gente poder parar, analisar, entender o que Deus tem para as nossas vidas, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Essa palavra hoje fica aí guardada na tábua do teu coração, para não pecar contra Deus. Vamos orar, Pai, nesta noite, Senhor Deus e Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, num ato de fé, meu Deus, na obediência, no temor, no tremor, Senhor, diante da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ela é penetrante, que ela divide a alma da medula. Pai querido e santo, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, nos ensina a galgar, nos ensina a caminhar na Tua presença, Pai. Meu Deus, nos ensina a cada dia a dar não para as coisas deste mundo, não, meu Deus, para o pecado, para a desobediência, mas nos ensina, nos coloca no teu prumo, Senhor, para que a gente venha olhar só para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, porque o Senhor virá e não tardará. Jesus, o céu é real, e daqui, meu Deus, hoje já foi declarado sobre esses 7 livros, ó Deus, meu Senhor amado. Não deixa, Pai, a gente viver uma vida de derrota, uma vida destruída pelo pecado, pela desobediência, como cego, pobre, miserável e nu. Não, Senhor, mas nós queremos ter uma vida saudável, uma vida espiritual, uma vida regada, uma vida fortalecida pelo poder do Teu nome, que coisas grandes aconteçam nas nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, a cada dia resistir o mal, resistir o diabo e ele fugirá de vós, porque o diabo ele luta todos os dias contra a nossa vida, contra a nossa salvação, porque ele já foi destruído, porque ele já veio de lá para cá na intenção de matar, roubar e destruir, meu Deus, o bem mais precioso do homem, que é a salvação. Deus querido e santo, estende as tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas. Manifesta o teu poder, tem misericórdia das nossas vidas. Nos levanta, Senhor, no amor do teu santo nome. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Renova nossas forças, renova, meu Deus, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Queremos andar na Tua presença, queremos dar fruto e fruto de arrependimento. Queremos vivenciar tempos melhores, ó Deus, meu Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer, os Teus desígnios. Meu Senhor amado, não deixe que nós possamos vir perder nossa salvação, mas para que cada dia nós possamos meditar, pensar, analisar, Senhor, e entender o propósito, o chamado e a obra que o Senhor tem para com as nossas
nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Deus querido e santo, que através, Senhor, da tua palavra, que ela seja um bálsamo, ela seja, meu Deus, um confronto, mas também seja um alívio para as nossas almas, para nos fortificar e nos fortalecer, a gente temer mais perante o Senhor. Deus querido e santo, que nós possamos obter a nossa salvação em Cristo Jesus, que no céu nós possamos receber os galardões. Deus querido e santo, firma nossos pés sobre a rocha e tem misericórdia das nossas vidas. Deus eterno, santo e poderoso, eu já quero te louvar e te agradecer por esta noite, pela vida dos teus filhos que fazem parte do programa Impacto da Oração. Abençoa cada um, meu Deus, os teus filhos, ó Pai, meu Deus, possam estar cheios da tua presença, do teu Santo Espírito. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz e vitória para a tua glória. Amém e graças a Deus. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.